Galoso, sou residente de terapia intensiva do primeiro ano. Então, vou apresentar um pouquinho sobre a aula de choque circulatório. Tá? Eu tentei deixar o mais objetivo possível para a gente também ter uma aula mais prática junto, né? Porque a teoria também, às vezes, fica muito confuso. Tá? Bom, então, o choque circulatório, se a gente for acompanhar, ele desde o início, né, lá na Idade Antiga, eles já vinham falando um pouco sobre choque, mas era um outro termo que eles utilizavam, tá? E nas grandes guerras isso ficou muito mais evidente, quando começaram a estudar um pouco mais e acompanhar, avaliar como que eram os desfechos de doentes com ferimentos graves e como isso tudo fazia uma repercussão no corpo, tá? O George Guthrie, em 1815, que começou esses estudos e a ter uma percepção maior de tudo isso. E foram indo vários estudos, até que em 1967 Weil propõe que o choque tenha 7 categorias. Nessas 7 categorias que ele coloca, ele teriam as 4 que a gente já conhece hoje, né? O obstrutivo, o hipovolêmico, cardiogênico e o distributivo, mas ele acrescenta o cético com uma outra denominação, choque endócrino e mais outros 2 que agora eu não me recordo de cabeça, mas que isso acabou perdendo, né, o segmento. E ficou realmente como os 4 tipos de choque que a gente conhece hoje e que eles vêm desde a década de 40 aí sendo cada vez mais estudados e acompanhados na literatura com estudos. Choque, então, ele tem uma definição, né, bem clara para a gente, que é uma condição ameaçadora de uma má distribuição de fluxo, né, que não condiz com a demanda que eu tenho. Então, o que eu estou ofertando de oxigênio não é o que eu estou precisando consumir. E isso me traz uma síndrome no corpo, né, que é o choque. Para o choque, nós temos que ter a evidência de uma perfusão tecidual inadequada, né? E se realmente a gente não tiver nenhuma intervenção ou for percebido que tem um choque e for algo muito tardio, nem sempre a gente tem um bom desfecho, tá? O choque, como a gente conhece hoje, na maioria dos casos está associado com quadros de hipotensão, mas não é uma condição fixa, né? Não é algo obrigatório. Eu não preciso ter uma hipotensão para dizer que o paciente está chocado. Aí a gente tem algumas coisas de conceito de fisiologia para lembrar que são muito importantes para a gente avaliar até a questão de como vai ser o teu manejo do choque desse doente. Então, como eu falei, é um desequilíbrio desse daqui, que é a oferta e o que eu consumo de oxigênio, tá? Tem algumas fórmulas que eles colocam na avaliação de choque, né, onde a minha oferta é o que eu tenho de débito cardíaco, mais a quantidade arterial de oxigênio, tá? O débito cardíaco a gente tem que lembrar de alguns conceitos que já foi falado na aula da própria fisiologia cardíaca, que é a frequência cardíaca, pré-carga, contratilidade, pós-carga, né, onde tudo isso interfere na questão do que eu estou ofertando. E o conteúdo arterial de oxigênio também é o que a gente está avaliando do que o doente está recebendo. A minha demanda de oxigênio, ela é o débito cardíaco vezes a diferença de concentração do oxigênio da artéria com da parte da venosa, tá? E o ERO aqui no caso seria a taxa de extração, né? O quanto que a gente está extraindo do que está sendo ofertado e o quanto o meu corpo está tendo, que está precisando desse oxigênio. Se eu tenho uma taxa de extração não efetiva, ou seja, se o meu consumo é muito maior do que o que eu estou ofertando de demanda, a gente vai chegar num ponto onde a minha taxa de extração ela vai chegar no máximo e depois eu não vou conseguir mais extrair aquilo que a gente está precisando, tá? E daí, tendo essa taxa de extração que chegou no máximo ali, o corpo começa a entender que está faltando oxigênio, ele não está conseguindo metabolizar o que ele precisa e ele vai iniciar uma respiração anaeróbica. A fisiopatologia, então, ela tem alguns mecanismos, né? São basicamente 2.
ou é por uma redução de aporte de oxigênio da célula, onde eu tenho que lembrar do débito cardíaco, se a gente lembrar das 4 categorias, dos 4 tipos de choque, né, onde a gente tem um débito cardíaco reduzido e onde a gente tem um débito cardíaco preservado, ou às vezes até mais aumentado. E a quantidade de hemoglobina, né? Se a gente tem falta de hemoglobina, consequentemente não vou conseguir fazer um transporte adequado de oxigênio e com isso vai ter realmente uma redução do meu aporte. E as alterações de fluxo capilar, né? Os shunts que a gente vê muito em pacientes com choque distributivo, onde você tem alteração de permeabilidade, né? Você tem um aumento da distância de onde você está mandando o teu oxigênio para onde você está precisando receber na periferia. Os choques, então, né? O choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o obstrutivo e o distributivo. O choque hipovolêmico, o que a gente já bem conhece, né? Tá faltando uma perda de fluido e isso eu não estou conseguindo fazer o meu transporte adequado. O cardiogênico, a gente pensa numa falha de bomba, né? Seja por uma condição da própria coração estrutural ou alguma outra coisa que interfere ali. O obstrutivo, quando realmente tem algo que impede com que o meu coração consiga trabalhar adequadamente. E o distributivo, quando a gente tem que lembrar da questão de choque séptico, neurogênico e as outras condições, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha onde ele compara os 4 tipos de choque, lembrando que o choque hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo são onde eu vou ter um débito cardíaco reduzido, né? Então, eu vou ter uma resistência periférica mais alta para tentar aumentar a minha pré-carga, a minha pressão, o tempo de enchimento capilar também vai estar prejudicado e a pressão não necessariamente vai estar diminuída, a nossa pressão arterial média, tá? Nessa tabela é interessante que ele coloca também a questão da saturação venosa central, se você tiver um doente com invasão, né, um acesso venoso central jugular ou subclávia, que vai ficar mais fácil de fazer essa avaliação hemodinâmica, e até sinais clínicos e da própria ecocardiografia, onde você vai avaliar como que está a função do teu miocárdio. Tá? No choque cardiogênico, você vai realmente ter uma saturação venosa mais baixa, vai ter uma resistência vascular periférica aumentada, tá? E no obstrutivo também. No distributivo, a gente já tem um débito cardíaco aumentado, né? Ou até mesmo, em alguns casos, iniciais preservado, tá? Onde você tem uma alteração de perfusão, tem uma pressão arterial mais baixa, né? A tua saturação venosa vai ser mais alta, por quê? Porque você está mandando, mas a tua periferia não está conseguindo absorver aquele oxigênio que você está mandando. Então, consequentemente, a saturação venosa vai ser aumentada, né? As câmaras cardíacas aqui, elas serão, né, preservadas, não terão nenhuma alteração. E aqui tem alguns sinais clínicos mais frequentes em cada tipo de choque. Tá? No hipovolêmico, aquela pele mais fria, mais pegajosa, taquicárdico, aumento de frequência respiratória, onde você vai avaliando, aí também lembrando aquelas classificações de choque que a gente tem do ATLS mesmo. O cardiogênico, você vai ter realmente uma dispneia, edema de membros inferiores, distensão de jugular, e tudo isso você vai reavaliando. O choque ele não é uma coisa, é apenas algo clínico, ele tem todo um contexto, né? Você não avalia só o doente só a clínica para você avaliar se ele está, qual que é o grau de choque dele, você tem que avaliar um contexto inteiro e o porquê que ele está daquela forma. Então, como reconhecer o choque? Tem um artigo muito interessante do Vincent, que ele coloca que a gente tem 3 janelas. A janela da pele, onde você vai avaliar a pele mais moteada, né? Do rim, onde você vai avaliar o débito urinário, se ele está no débito urinário reduzido, menor que 0,5 ml por quilo por hora, você vai realmente ter uma alteração ali onde você vai considerar que o paciente pode estar no choque. Alteração de estado mental também entra nessa janela, tá? E junto com isso tudo, você tem a pressão arterial, a hipotensão, nesse caso, que nem eu falei no início da aula, ela não é algo mandatório, né? Na maioria dos casos, sim, ela estará presente, mas não é algo que você precisa ter para dizer que o paciente está chocado. Taquicárdico. E algumas avaliações
que você vai ver pelos exames laboratoriais, que seriam lactato, né? Um lactato maior do que 2, como os estudos, vários estudos já vêm demonstrando, demonstram uma disfunção do nosso corpo de metabolismo anaeróbio. A gente, em condições normais, né, a gente tem sim uma produção de lactato, que é por conta do metabolismo hepático, renal, até um pouco pulmonar. Mas quando a gente realmente tem um choque, uma síndrome onde você tem alteração de perfusão, alteração de demanda oferta e consumo de oxigênio, você vai ter um início de metabolismo anaeróbio e, assim, consequentemente, vai ter uma hiperlactatemia. Alguns outros parâmetros, então, que a gente pode avaliar, né? A hipotensão que eu já coloquei, mas você vai fazer um paciente chocado, você não vai deixar ele com uma PA não invasiva, né? É interessante sempre, passa uma linha arterial, avalia como está realmente essa pressão desse doente. O débito cardíaco, você pode fazer a avaliação por catéteres que vão avaliar a pressão de artéria pulmonar, né? Avaliar realmente o índice cardíaco e o próprio débito com as variáveis e os recursos que você tem dentro do teu UTI. A resistência vascular sistêmica também é algo importante da gente avaliar, né? E a pressão de oclusão da artéria pulmonar, coloquei alguns exemplos, mas a gente tem vários aí que nos ajudam a avaliação. E o bioquímico, realmente o mais utilizado e que a gente sempre também leva em consideração até para a gente avaliar como que vai ser o desfecho desse doente, é o lactato. Tá? O lactato tem muitos estudos que correlacionam a dosagem do lactato que você tem sérico com a questão do prognóstico desse doente. Então, quanto maior vai ser, pior vai ser o prognóstico do teu doente. Né? E ele é algo que você, no início do teu manejo, ele demora algum tempo até você conseguir realmente baixar esse lactato ou melhorar essa perfusão. Tá? Falando um pouquinho também sobre algumas variáveis hemodinâmicas que a gente sempre tem que ver também, né? Além da clínica, que é algo que é fácil de você detectar, mas não é tão específico, né? Você tem o lactato, que é um grande marcador de hipoperfusão tecidual, mas também você tem que avaliar o seu doente. Né? Não é porque eu tenho um lactato alto que ele vai me dizer que o paciente está chocado, né? Existem falsos negativos, ele realmente demora para normalizar, então isso tudo você tem que fazer uma avaliação em conjunto, não é nada separado. A saturação venosa, que nem eu falei, é um dos parâmetros de hemodinâmica que a gente avalia, né? Para você avaliar qual que está sendo o teu consumo de oxigênio, como que está o teu débito, tá? E o delta de CO2, você vai avaliar como que está o teu fluxo, né? A gente tem que lembrar do fluxo de oxigênio, do quanto que você está mandando e como que está esse fluxo. Se tem um delta de CO2 muito grande, quer dizer que o teu fluxo não está muito legal e a tua célula não está conseguindo absorver aquela quantidade que você está fornecendo, né? Aí, por isso você vai avaliando também as outras variáveis, nada a gente faz tudo separado, tá? A avaliação da questão também da própria produção de CO2, né, da respiração, e no beira-leito, a gente, na maioria das UTIs, tem ultrassom à beira-leito, onde a gente pode fazer uma avaliação até do ecocardio, meio que a beira-leito mesmo, né, para você avaliar como que está a função do teu miocárdio, se é algo que você precisa pensar numa droga vasoativa, num inotrópico, e como isso vai repercutir no teu desfecho. O manejo inicial do choque, a gente tem que lembrar dessas 6 coisas, né? A parte ventilatória, se é um doente onde pode evoluir ou vai estar em uma insuficiência respiratória aguda, né? Avaliar sempre a necessidade, se há ou não a necessidade de uma via aérea avançada. Os fluidos, lembrar que o paciente chocado, se for um choque hipovolêmico, ele vai precisar sim de volume, né? Ou um paciente com choque distributivo, onde ele vai fazer perda para terceiro espaço, você precisa realmente fazer o manejo com fluidos. A questão de drogas vasoativas, também avaliar a necessidade. Se é um paciente hipotenso, onde você já fez a expansão volêmica, ele ainda assim permanece hipotenso, né? Pensar em entrar com uma droga vasoativa. Lembrar da noradrenalina, que é a droga de escolha que a gente faz para choque, né?
Aqui acabou não entrando como droga vasoativa, mas a gente tem os inotrópicos também, pensando no choque cardiogênico, onde a gente tem que iniciar a infusão de dobutamina para você aumentar a tua força de contratilidade, né? Milrinone, se for um paciente onde você sabe ou que tem uma história de que possa ter uma insuficiência de ventrículo direito, o milrinone cai muito bem também, né? Que ele é mais seletivo para VD, então, que é também um inotrópico, então tudo isso você vai ter que avaliar doente a doente. Lembrar de invadir o paciente, você não vai infundir uma droga vasoativa num acesso periférico, numa emergência até você conseguir funcionar uma situação, né? Mas você precisa lembrar de invadir o seu paciente, ter uma linha arterial que é muito mais fidedigna, ainda mais em uso de droga vasoativa, né? Sempre importante ter. Sonda vesical, algo importante da gente avaliar débito urinário, se você vai saber se o teu doente está ou não respondendo ao que você está fazendo de volume, se ele está ou não num choque cardiogênico, por exemplo, você vai avaliar se ele está fazendo uma perfusão renal adequada, né? E sempre reavaliação clínica e hemodinâmica. Nada de, fiz a droga e resolveu. Não, sempre está reavaliando o teu paciente. Às vezes ele melhora, você consegue baixar a droga, né? Isso são dos pilares de você fazer o tratamento de um paciente do manejo inicial de um choque, tá? Essa tabelinha eu achei muito legal porque ela coloca 4 fases e coisas importantes que você tem que focar, né? Na primeira, você vai obter a estabilização do teu doente, onde você vai ter uma pressão arterial mínima, né? Para poder fazer a perfusão tecidual, perfusão renal, né? Que é o que a gente mais vê acontecer dentro da UTI, e a fazer as medidas que vão realmente definir o teu doente ali e estabilizar o teu doente, tá? A segunda fase, que seria de otimização, é onde você vai fornecer uma oxigenação adequada, onde você vai fazer todas as medidas para avaliar como que está tua bomba, como que está a bomba cardíaca, né? E como que está ali débito, saturação, lactato, são os exames onde você vai realmente definir quais além das outras condutas que você vai precisar tomar. De estabilização, onde você vai realmente entender da onde que está vindo essa descompensação, qual é o foco do teu choque, né? Se é um choque cardiogênico, por qual motivo ele fez esse choque cardiogênico, e tentar minimizar as complicações que podem ocorrer tanto dessa comorbidade de base quanto do próprio choque. E daí aqui o último passo seria um desescalonamento, onde você começa a fazer um desmame de droga se ele tolerar, um desmame de ventilação se ele realmente tolerar esse desmame, né? E tentar atingir um balanço negativo hídrico, onde a gente sabe que pacientes com balanço hídrico positivo por muito tempo aumenta a taxa de mortalidade, aumenta o tempo de permanência em uma ventilação mecânica, né? Isso tudo interfere também no desfecho do teu doente. Eu tentei deixar bem objetiva, tá? Acabou ali, tem várias referências, caso alguém queira. Mas eu acho que são coisas que eu tentei deixar o mais prático para a gente poder lembrar no beira-leito, tentando associar bastante com a teoria, né? Para não ficar aquela coisa muito maçante. Muito bem. Primeira vez que a gente aplaude, né? Porque a gente geralmente está É verdade. Pela web a gente não aplaude, mas aqui a gente sempre aplaude. Muito bem, a Bruna está à disposição para perguntas, comentários. Quem apresenta geralmente senta aqui, ó. Agora você vai conversar com a gente. Eu vou te fazer a aula em dupla nessa hora, né? Porque eu vou repetir alguns conceitos. Vai, nós vamos revisitar choque o resto dos 3, 4 anos. Então, choque faz parte da nossa síndrome. Vamos imaginar que a gente vai esgotar choque hoje. Nós vamos começar a criar alguns conceitos que são compartilhados por todos nós, que são iguais, que são, né, princípios. Comentários. Vai lá. Vamos gastar aí uns 15, 20 minutos aí conversando. Então, tem dúvida de choque? Pode fazer pergunta. Vai lá, Zé. Essa é a nossa vez. Você fez assim? Não, Você pareceu perguntar alguma coisa. Mas agora veio.
protocolo, que tem algum estudo, algum conhecimento. Mas quando eu comecei a dar os pontos de não ter lá na Santa Casa, né? Os pacientes que estavam precisando de suporte vasopressor, que estavam usando Inora, eles recomendavam a gente iniciar a vasopressina quando chegasse a uma dose de 0,3 microgramas por quilo. Não sei se existe algum racional nisso. Começar a vasopressina Vasopressina, quando você quando a já nora tinha começa- mais do que 0,3 microgramas por quilo por minuto de noradrenalina. Isso. Ok? Vamos deixar isso para o fim. Eu vou terminar com isso, tá bom? Tá. Não me faz esquecer. Eu acho que eu queria discutir um pouco de fisiologia, um pouco de conceitos, um pouco de mecanismo de formação do choque, formas clínicas de diagnosticar choque no peito. Vai. Eu queria, se for possível, um pouquinho mais de explicação a respeito do delta de CO2. Ok. Bom, Esse aqui que o CO2 tem a ver com o volume. o que os delta de CO2 tem a ver com o volume? Então eu vou começar a discussão para a gente poder terminar nessas duas, do jeito que vocês já estão lá na frente. Então, choque tem tudo a ver com guerra. Né? Se aprendeu muito na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã a tratar choque. Né? Na Segunda Guerra Mundial foi a primeira guerra onde foi possível levar sangue no fronte e fazer transfusão de sangue no fronte. Em 1942, se eu não me engano, o ano depois isso começou a ser possível. A Guerra da Coreia foi a guerra da década de 50, onde se aprendeu a fazer grandes reposições de solução cristalóide de volume e prevenir a disfunção renal, que era muito frequente nos doentes que faziam choque hipovolémico. E a Guerra do Vietnã foi onde se aprendeu que fazer administração de volume grande quantidade se prevenia o doente de morrer, prevenia insuficiência renal, mas o doente morria de insuficiência respiratória. Entre a década de 50 e a década de 60 foi os anos de ouro para poder aprender a tratar choque e a descobrir as diversas formas diferentes de choque. Não me lembro, não sei se vocês lembram, mas na quarta-feira passada nós tivemos uma breve história da medicina intensiva e um dos pais da terapia intensiva é o Weil. Né? O Weil, o Shoemaker e o Peter Safar. O Peter Safar tem uma história bonita de via aérea, ele era anestesista e toda a reanimação cardiorrespiratória começou com o Peter Safar. Mas o Weil e o Schumacher eram cirurgiões. O Shoemaker, eu falo Schumacher, acho que é por causa do vetor de Fórmula 1, mas o Shoemaker era americano, o Schumacher era alemão. O Shoemaker era cirurgião de trauma e nos ensinou a fisiopatologia do choque com relação ao desequilíbrio da oferta e consumo de oxigênio. Tudo que você vê de DO2, de VO2, começou na década de 60, 70 principalmente. Em julho de 1970 foi a publicação do artigo do Swan e do Gans, com o catéter de Swan-Ganz. Daí se aprendeu a fazer monitorização invasiva da artéria pulmonar e todas as derivadas da oferta e do consumo de oxigênio que caracterizaram o choque ao longo da década de 70. E o Shoemaker tem uma história importante com relação a isso. Mas a classificação do choque vem do Weil. Em 1967, quando ele fez uma publicação no Circulation com aquelas 7 formas diferentes de choque, mas na década de 70 já ficamos nas 4 formas de choque. Né? Põe ali o teu slidezinho das 4 formas de choque, porque eu acho importante discutir aquilo. Que é
choque hiperdinâmico e o choque hipodinâmico. O hiperdinâmico é aquele choque que tem débito cardíaco alto, e hipodinâmico é aquele choque que tem débito cardíaco baixo. Todos eles, no final das contas, levam a um desacoplamento entre o consumo e a oferta de oxigênio periférico. A definição de choque é quando você tem um consumo de oxigênio que não é satisfeito pela oferta de oxigênio periférico. Isso pode ser através de 4 mecanismos básicos. São esses 4 que tem aqui. Um deles hiperdinâmico, os outros 3 hipodinâmicos. Todos eles acarretam, no final das contas, uma baixa perfusão periférica com baixa oferta de oxigênio para a periferia, que se manifesta clinicamente da maneira como vocês estão habituados. Hipóxia tecidual se manifesta basicamente por um defeito de perfusão periférica digital, né? A palidez de pele habitualmente, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, eventualmente batimento de asa de nariz, pouco de aflição, de ansiedade, sudorese, as manifestações clínicas. E vocês, na hora que vão examinar o doente, vão tentar definir se esse choque geral, as manifestações clínicas, tanto do choque hipodinâmico quanto do choque hipodinâmico, são muito semelhantes. Embora numa fase precoce, a do hiperdinâmico, o doente tem mais batimento de asa do nariz, mais aflição, tem febre, frequentemente, que é a causa mais frequente do hiperdinâmico é sepse. Não tem perfusão muito diminuída na fase inicial, não tem muita palidez. Você palpa, a pele parece que está mais quente. Mas, habitualmente, numa fase mais moderada ou avançada, todos os choques têm manifestações clínicas muito similares. E vocês vão ter que buscar uma história clínica associada para poder saber se ele é hiperdinâmico ou se ele é hipodinâmico. Buscando as principais causas de todos eles. Quais são as causas mais frequentes do hiperdinâmico? Sepse, segunda. Sepse, terceira. Sepse, quarta. Anafilático. Então, de um modo geral, você vai buscar manifestações clínicas de alguma infecção, que o doente tenha tosse, expectoração, dor no flanco, dor dano positivo, disúria, dor, meningite, um abdômen agudo. São as causas mais frequentes de infecção que podem causar choque séptico. Os outros 3 são muito óbvios, mas vocês têm que ter uma abordagem sistemática de buscar a causa. O hipovolêmico, o cardiogênico e o obstrutivo. Cardiogênico, qual é a causa mais frequente? Infarto. Segunda, infarto. Terceira, infarto. Quarta, infarto. Quinta é insuficiência cardíaca crônica. Em fase final. Tão óbvio que geralmente não precisa de muito esforço. Mas perifericamente, todos eles se manifestam de uma forma muito similar. Mas é claro que o doente que tem infarto agudo do miocárdio, habitualmente, tem uma história clínica de infarto agudo do miocárdio, claro, né? Dor torácica, os fatores de risco para a doença coronariana, assim por diante. A gente chegou a discutir o infarto tipo 2 numa reunião lá do INC, né? Então é preciso estar atento, porque muito possivelmente vocês têm vários doentes que vão dentro da unidade intensiva, principalmente no pós-operatório, tendo infarto, não por obstrução da coronária, mas por um distúrbio da relação oferta de oxigênio dentro do miocárdio. Eles têm coronariopatias crônicas, têm cardiopatia crônica. Mas, de um modo geral, isso é exceção. Tem que ter um alto índice de suspeita. Esse doente, infrequentemente, se apresenta com choque cardiogênico. Doente com choque cardiogênico geralmente é infarto. E arritmia. Também é bastante claro. Não um ataque, arritmia.
Só pegar no pulso. Frequência cardíaca mais do que 140, geralmente tem que sugerir que o estudante possa estar num ataque supra com cardiopatia ou num ataque ventricular, ou um doente bradicárdio. Choque hipovolêmico, causa mais comum, hemorrágico, traumático, né? Doente com trauma, geralmente tem choque hipovolêmico grave, até quase o contrário. Um doente com diarreia, um doente com cetoacidose diabética, doente com vômitos incoercíveis, doente em pós-operatório que não ficaram adequadamente controlados durante o transoperatório, assim por diante. Manifestações clínicas de choque são iguais. Vocês viram que as manifestações que vêm em conjunto é que te jogam o doente para um choque, ou hiperdinâmico ou hipodinâmico. E o último é que é obstrutivo, que vocês têm que fazer uma abordagem sistemática também. Como a gente falou ontem, né? Você pega um doente, às vezes, com choque, tem um pneumotórax hipertensivo, por exemplo, não adianta você ficar fazendo volume de droga vasoativa. Pega um doente que tem uma hipertensão intracraniana, que tem uma lesão com efeito massa, não adianta ficar fazendo manitol, solução salina-tônica, que vai para o centro cirúrgico. As causas mais frequentes do obstrutivo: tamponamento e pneumotórax hipertensivo, que são quase que um apanágio dos doentes com trauma ou dos doentes que foram submetidos a uma tentativa de acesso no hospital. Né? Ou tromboembolismo pulmonar. Os doentes que têm fator de risco, essa é uma entidade relativamente oculta. Mas hoje vocês têm um instrumento, na maior parte dos hospitais, que é a ECO de beira de leito, que tem resolvido a maior parte dessas circunstâncias. Um doente com choque, com pressão baixa, com sinais de hipoperfusão periférica, uma eco geralmente te mostra um ventrículo direito insuflado, em disfunção, um septo desviado para o lado esquerdo e assim por diante. Ok? Acho que essa é uma abordagem sistemática que vocês têm que fazer na beira do leito. Se o choque septo tiver sinais clínicos evidentes de hipoperfusão periférica, esse doente, de um modo geral, está numa fase hipodinâmica do choque séptico, porque ele está hipovolêmico. Né? A fisiopatologia do choque séptico é vasodilatação periférica. Essa vasodilatação periférica aumenta o continente sem aumentar o conteúdo. Então, causa uma hipovolemia relativa. Esses doentes frequentemente deixam de se alimentar, às vezes tem diarreia, às vezes tem náusea e vômitos, tem mais causa de perda de volume. Depois de 12, 24 horas, você tem uma passagem de líquido intravascular para dentro do interstício e tem uma hipovolemia verdadeira. Choque distributivo, na fase inicial, geralmente está hipovolêmico. Como é que você trata o choque? Depende do choque. Depende do choque, mas tem alguma forma desse choque que não tem hipovolemia relativa? A única exceção é o choque cardiogênico com congestão pulmonar evidente. Se você tiver um estetoscópio na mão, abordagem clínica, um doente que tem essa síndrome de choque, ainda sem saber qual é a causa, ele sempre tem um componente hipovolêmico, a não ser que ele esteja claramente em congestão pulmonar. A primeira abordagem é pegar uma veia, começar a administrar o volume e buscar mais informação clínica a respeito do doente, para tentar acrescentar a administração do volume, a abordagem da causa do choque. O volêmico é mais volume, traumático eventualmente vai precisar de sangue, cardiogênico vai ter que desobstruir a artéria coronariana, o obstrutivo vai ter que drenar o tórax, ou vai ter que drenar o pericárdio, ou vai ter que fazer um trombolítico. E o choque séptico, você vai aplicar o POTS. Aplicar a cultura, começar a administrar antibiótico, começar a compensar o doente rapidamente. Droga vasoativa ou volume?
Depende do quê? Por que a gente tem que escolher entre um e outro? Né? Qual é a principal razão para você administrar o volume? Né? Com manifestações clínicas do choque. Aumentar a perfusão. A droga vasoativa também não aumenta a perfusão? Aumenta, mas a base dele, a patologia base é a falta de volume intravascular, né? É. Na verdade, a droga vasoativa ela mais redistribui o fluxo, mas não necessariamente. Se a droga vasoativa sem volume, ela não vai ter um sentido porque não vai ter o que redistribuir. Então, idealmente, o motivo é consorciar os dois. Então, nós ficamos aí 50 anos dizendo que primeiro você administra volume, depois você faz droga vasoativa, porque não faz sentido você fazer a administração de droga vasoativa num coração que está seco, que não tem pré-carga. Ele precisa de volume para você poder aumentar a pressão arterial e, eventualmente, aumentar a contratilidade com droga vasoativa. Mas nos últimos anos tem saído algumas evidências de que, primeiro, quando você administra um vasopressor, você aumenta a pré-carga. Porque esse vasopressor, principalmente a noradrenalina que a gente usa, ou a vasopressina, eles fazem venoconstrição, e não só artérioconstrição. E muito do volume que está retido na microcirculação, em qualquer forma de choque, ele está na vênula pós-capilar. Então, na hora que você faz venoconstrição, com administração de 0,1, 0,2, 0,3 microgramas por quilo por minuto de noradrenalina, você está fazendo venoconstrição e está repondo o volume sem administrar volume. Entende? Então, a administração precoce de vasopressor economiza a quantidade de volume que você tem que fazer para poder recuperar rapidamente a pressão de um doente e o débito cardíaco e a perfusão. Então, hoje, não tem mais razão da gente economizar num doente que está hipotenso e nitidamente com hipoperfusão. Você vai repondo o volume, mas também já inicia a noradrenalina junto, né, tanto para poder elevar a pressão mais rapidamente, quanto também para poder economizar a quantidade de volume que você vai precisar naquela fase de resgate da reposição do volume. E essa fase aqui, né, essa figura tem um quadrinho que eu mostrei na aula de hipótese para vocês. Você rapidamente administra volume, você faz otimização, estabilização e descalonamento de volume. Né? Então, essa fase de salvamento, ou fase de resgate, é aquela fase que você põe em 30 ml, 40 ml por quilo por minuto, 40 ml por quilo de peso em 2, 3 horas de administração inicial do choque. Em que você não precisa esperar administrar 2.000 ml de solução salina para poder ver se a pressão vai subir ou não, para depois decidir fazer droga vasoativa. Não tem sentido esse atraso. Você começa os dois e vai equilibrando. A droga vasoativa, depois de umas 4, 6 horas, ela já está diminuindo, eventualmente até ela sai, depois que você já fez uma boa administração do volume. Deu para entender isso tudo? A parte boa é ser titulado. A parte boa é de conseguir titular, né? Quanto que Vou tirar um pouquinho aqui, para ficar com foco de ar. consegue colocar ou tirar. Isso, você vai titulando. O tratamento de choque é a técnica do banquinho, né? Ficar do lado do doente, olhando para a pressão arterial, para a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, de um modo geral, está alta. Você começa a administrar volume, essa frequência cardíaca começa a diminuir. A pressão arterial sistólica, o índice de choque começa a subir, começa a diminuir, começa a chegar perto de 1, 0,9, 0,8, tá? Ótimo. Quando você equilibra frequência cardíaca com pressão sistólica, você está com o doente na mão. O doente descompensado, ele tem 130, 140 de frequência cardíaca, tem 80, 90 de pressão sistólica. À medida que você vai administrando o volume, droga vasoativa vai aumentando. 90, 100, 110 de pressão sistólica, a frequência cardíaca vai caindo. Então, elas começam a se equalizar, você está com o doente
Você não precisa de muita outra coisa para poder, numa fase inicial de beira de leito, administrando o volume e fazendo droga vasativa, vasopressor nessa fase inicial. Ok? Perguntas aí? Isso é algo muito interessante, doutor. Na minha segunda semana ali, eu comecei a observar, né, os monitores e eu questionei com o Bruno sobre a maioria dos pacientes assim, um pouco taquicárdicos. Né? Então ele falou... Pouco taquicárdicos. Isso. Assim, nada que nos preocupasse. Isso no doente com Covid? Isso, exatamente. Ah, então o Bruno questionou, assim, ele falou, quando que você pensaria em entrar com alguma coisa? Por que você acha que ele tá ficando assim? Então, muito por essa resposta compensatória. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que o paciente está com uma taquiarritmia, algo, né, nesse sentido, e na verdade não, é uma resposta compensatória que a gente precisa descobrir o porquê que ele está fazendo essa taquicardia. Mas provavelmente era um doente que não estava muito em choque, né? Sim, não estava nesse ponto os doentes que ainda. nitidamente estão em choque, se eles tiverem uma função cardiovascular normal, não forem idosos, não tiverem uma cardiopatia associada, o habitual é você responder com taquicardia significativa. Sim. Geralmente uma taquicardia sinusal, Sim. que ela é uma resposta fisiológica à hipoperfusão periférica. Né? Que ela não deve ser tratada, mas ela deve te alertar como um marcador de que esse doente não está completamente compensado. Como essa, acho que falta aqui para mim um quadro, mas não sei se vocês lembram da relação da oferta e consumo de oxigênio. Preciso lembrar um pouquinho da relação da oferta e consumo de oxigênio. Eu vou colocar ali no quadro. Marinha, chama o Guilherme para mim aqui. Chama o Guilherme para mim. Eu quero passar o meu tablet ali, não sei como fazer. Enquanto isso, eu vou falar do gap de CO2, vou levar um pouquinho ainda, mas do vasopressor. Então, a grande vantagem que tem você de fazer noradrenalina antes de fazer a vasopressina é que a vasopressina ela é um vasoconstritor puro. E a noradrenalina, embora seja um grande vasoconstritor, ela tem um pouco de efeito inotrópico. Okay? Então você está ajudando o sistema cardiovascular. Guilherme, como é que eu faço para poder colocar aqui? Tá. Então, a gente não consegue ainda passar a transmissão nele sem fio. Mas se tiver o cabo... eu tenho que ficar um pouquinho. Então, vai ficar mais fácil. Obrigado. Estamos tentando fazer com que eu, daqui sentado, aqui possa colocar no meu tablet uma figurinha e mostrar para vocês. Otimizando. Então, a grande vantagem é que você, começando com noradrenalina antes, você faz as duas coisas. Né? Você faz vasopressão, faz um efeito vasopressor, faz vendo constrição e ao mesmo tempo, não deixa o débito cardíaco diminuir. Quem é que deu a aula de fisiologia cardiovascular? Então, o volume sistólico é dependente de 3 funções: pré-carga, contratividade e pós-carga. Quanto maior a pré-carga, maior o volume sistólico. Quanto maior a contratividade, maior o volume sistólico. Quanto maior a pós-carga, menor o volume sistólico. Então, teoricamente, se você fizer um vasopressor puro, você aumenta a pressão arterial às custas de um aumento da pós-carga e uma diminuição do volume sistólico. Por que a pressão sobe? Porque a pressão tem muito mais vasopressão, efeito vasopressor, do que tem um efeito em causar uma significativa pós-carga no miocárdio e diminuir o débito cardíaco, o volume sistólico, consequentemente o débito cardíaco. Então, teoricamente, todo mundo sempre teve muito medo de fazer vasopressor, de fazer vasopressina pura. Okay? Mas há mais ou menos uns 15 anos atrás, saiu um trabalho comparando no doente com choque séptico noradrenalina com vasopressina. E esse estudo mostrou que as duas drogas eram iguais. Não havia nenhuma diferença.
desde mais ou menos uns 15 anos, dá para você hoje começar ou com vasopressina ou com noradrenalina. Um estudo com mais ou menos uns 600 doentes, mais ou menos, e não houve nenhuma diferença entre um e outro. Né? Mostrando que provavelmente em situações clínicas, não em situações de laboratório, isso é claramente evidente quando você pega um modelo animal, você faz só vasopressor, tem diminuição do volume sistólico. Mas em situações clínicas isso parece ser pouco relevante. Okay? Então, você não tem hoje uma base científica para poder dizer que a noradrenalina seja melhor do que a vasopressina. Okay? Mas não me parece razoável em termos de preço, em termos de facilidade com noradrenalina, que você faz titulação com doses diferentes, a dose da vasopressina é mais fixa, né? 0,03, 0,04, 0,08, uma situação mais extrema. Eu prefiro ainda seguir as recomendações de que é noradrenalina a droga que você deve utilizar na beira do leito como vasopressor primário. Se você tem reserva de efeito adrenérgico com vasopressor, aumentando só uma droga, não vejo nenhuma razão do porquê que você deve utilizar vasopressina antes de eliminar toda a responsividade que você pode obter com uma droga só, que é a noradrenalina. Então, acho que a maior parte dos protocolos, acho que fisiologicamente, não tem nenhuma base científica para poder dizer o contrário, você deve chegar em doses relativamente altas de noradrenalina, quando você percebe que já não está sendo mais responsivo para o doente, para poder iniciar a vasopressina. Essas, de um modo geral, são doses acima do que 1,5. Antes disso, eu acho desnecessário você ter duas bombas de infusão, uma com noradrenalina, outra com vasopressina. Né? Acho que é melhor você esgotar toda a reserva que você tem ainda de receptor adrenérgico com uma droga só e depois utilizar a vasopressina. Não deve fazer muito mal se começar a vasopressina antes. Então, muito do que a gente faz na beira do leito também ela não tem comparação, né, com um grande número de estudos para poder dizer que uma coisa é melhor que a outra. Mas os poucos estudos que tem com droga vasoativa é noradrenalina com vasopressina, nesse estudo de uns 15 anos atrás, feito em Vancouver, tem com dopamina, tem com adrenalina. Com dopamina ela também não foi melhor. Né? É um estudo do pessoal da Bélgica. Mas se você juntar 5, 6 estudos numa meta-análise, dá favorável a noradrenalina, comparado com a dopamina, principalmente porque a dopamina faz mais taquicardia que a noradrenalina, e aí tem mais consumo de oxigênio pelo miocárdio, e os doentes que têm cardiopatia podem fazer mais isquemia miocárdica ou fazer mais taquicardia e, eventualmente, alguns poucos doentes desenvolvem flutter atrial, fibrilação atrial, taquicardia supraventricular na maior parte das vezes. Então, meio que se colocou a dopamina como uma droga menos útil do que a noradrenalina. A noradrenalina se tornou a droga padrão para poder tratar as diversas formas de choque junto com a reposição volêmica inicialmente, mesmo nos doentes com choque cardiogênico. Respondi? Então, tem duas maneiras de responder isso, né? Só inicie vasopressina depois que você tiver a dose bastante alta de noradrenalina. A segunda é, olha, não vai fazer muita diferença se você começar antes. Não vejo muita razão para isso. Eu não vou conseguir fazer a curva da oferta e consumo de oxigênio. Vou ver se para a aula que vem ainda vão ser choques ainda, né? Nós vamos ter que conversar bastante sobre a curva de oferta e consumo. Mas aqui você tem consumo de oxigênio e aqui você tem oferta de oxigênio.
consumo e oferta. E a relação é assim, certo? À medida que você vai aumentando a oferta de oxigênio, você aumenta o consumo. Né? Essa curvinha. Vou passar aqui. Essa curva. Essa curva aqui vermelhinha, aqui é consumo, aqui é oferta de oxigênio. À medida que nós aumentamos a oferta de oxigênio, vai aumentando o consumo. Chega num determinado momento, que se você aumentar mais a oferta, não aumenta o consumo. É a situação que vocês estão. Vocês estão em alguma fase da curva vermelha aqui, ó, no qual pequenas variações da oferta de oxigênio não alteram o consumo de oxigênio periférico da célula de vocês. Então, como é que nós definimos choque? Nós definimos choque como aquele desacoplamento entre a oferta e o consumo de oxigênio, em que a oferta de oxigênio não satisfaz o consumo de oxigênio. Portanto, eu posso dizer que o doente que está em choque, ele está em algum ponto aqui dessa curva, em que ele tem baixo consumo de oxigênio, que não consegue satisfazer toda a sua baixa oferta de oxigênio, não consegue compensar todo o seu consumo de oxigênio. Se ver um doente com choque, a célula está consumindo mais oxigênio do que a periferia está conseguindo ofertar de oxigênio para ele. Certo? Como é que eu sei que alguém está com fome? Pergunta. E para uma célula, como é que você pergunta para a célula se ela está com fome? Você dá comida e vê se ela consome ou não. Se ela consumir, ela estava com fome. Você dá mais comida. Se ela consumir, ela estava com fome. Se você dá mais comida, ela não consome, ela está satisfeita. Isso é o que se fazem com os pets de vocês. Né? Isso é o que você faz com uma criança, ela começa a berrar quando ela tem uma oferta que não satisfaz o consumo. Aí você dá mais, o que ela faz? Ela vira a cabeça. Não é assim? A célula é a mesma coisa. Não adianta você aumentar a oferta de oxigênio, porque ela não vai aumentar o consumo se ela não precisar mais. Então, o grande trunfo do ponto de vista fisiológico era se eu fosse diminuindo a oferta de oxigênio, a cada paciente internado chegasse num determinado momento e dissesse assim, agora eu estou com fome. Aí você administra alguma coisa para aumentar a oferta de oxigênio. Ou você olhasse para ele, mesmo que ele não dissesse, ele diz assim, eu estou com fome. Como é que ele te diz que está com fome? Quando ele tem sinais de hipóxia tecidual. O lactato está alto. O lactato alto significa que ele tem um consumo de oxigênio que não está sendo satisfeito pela oferta. Ele consome oxigênio de uma forma anaeróbica, que produz lactato. Essa formulazinha ela explica choque. Nessa relação em que essa parte da rampa da oferta e do consumo de oxigênio é a parte da rampa em que o consumo é dependente da oferta. Porque se você aumentar a oferta, aumenta o consumo, se diminuir a oferta, diminui o consumo. Então é a fase de choque, é a fase da fome. Quando eu ultrapasso esse ponto crítico, não adianta eu aumentar muito mais, porque a célula já está satisfeita. Ela não vai aumentar o consumo de oxigênio. Eu dou oxigênio e o oxigênio volta pelo sangue venoso. Eu dou oxigênio pelo sangue arterial, volta pelo sangue venoso. Enquanto eu estiver dando sangue no sistema arterial e estiver voltando pouco oxigênio, está faltando oxigênio para a periferia. Seria fenomenal se a gente tivesse uma forma de poder marcar e de olhar para o doente constantemente e ver se a periferia está satisfeita ou não. Tudo bem? Então, o grande trunfo é saber se o doente está além do ponto crítico
a relação de oferta e consumo de oxigênio, ou se ele está aquém. Porque se ele estiver aquém, eu preciso de aumentar a oferta de oxigênio. Como é que eu aumento a oferta de oxigênio? DO2 é igual a Vezes o conteúdo arterial. vezes o conteúdo arterial do oxigênio. Mais para trás? Vai. Aqui. Só tem um jeito ou três formas de aumentar o débito do oxigênio. Que é aumentar o débito, o fluxo, ou aumentar o conteúdo arterial do oxigênio, que nada mais é do que hemoglobina vezes a saturação de oxigênio dessa hemoglobina, que é o conteúdo arterial do oxigênio. O conteúdo arterial do oxigênio, você pede para a moça do laboratório coletar sangue, ela colhe lá 10 ml de sangue. Quanto que tem de oxigênio ali? 1,34 ml de oxigênio. De vapor de oxigênio, vezes 1 grama de hemoglobina, vezes o quanto dessa hemoglobina que está saturada de oxigênio. Se for 90%, 90%. Se for 95%, se for 100%, é 100%. É 1,34 por grama de hemoglobina. Se você coletar uma amostra de oxigênio, uma amostra de sangue, o que você tem em 100 ml de oxigênio são 200 ml, mais ou menos, de oxigênio. 20 ml de oxigênio por 10 ml de oxigênio na forma de vapor, né? de gás de oxigênio, por 10 ml de hemoglobina. Só que isso aqui parado não gera fluxo. Isso aqui tem que circular. Quando você põe isso circulando para o débito cardíaco, isso dá a oferta periférica de oxigênio. Portanto, se você tem um doente com choque, ele tem uma oferta que não está satisfazendo o consumo, você tem que aumentar a oferta. Você tem 3 variáveis para lidar. Você tem a variável saturação arterial do oxigênio. De um modo geral, se tiver mais que 90%, não adianta ficar trabalhando muito no ventilador, porque se aumentar às vezes 2, 3% de saturação arterial do oxigênio, significa aumentar muito o volume corrente, aumentar muito FiO2, ou seja, o pulmão não vai suportar isso habitualmente. E é meio trabalho perdido. Hemoglobina. Alguma coisa como 10 de hemoglobina, 9 de hemoglobina, é suficiente. Porque mais do que isso causa aumento da viscosidade. E isso causa hipoperfusão na periferia. Então, 9, 10 de hemoglobina, tá bom. 9, 10 de hemoglobina, com mais de 90% de saturação de hemoglobina, você conseguiu corrigir o conteúdo arterial do oxigênio, só sobra o débito cardíaco. Como é que você utiliza o débito cardíaco? Recarga e contratividade. Volume e põe o sangue para circular. O problema é que para o sangue circular, aí vai na forma de Poiseuille. A forma de Poiseuille mostra que o Q, circulação, é diretamente proporcional à pressão que entra menos a pressão que sai. Vezes o raio, dividido pelo comprimento do vaso, vezes a saturação, vezes a viscosidade sanguínea. Você precisa de ter uma diferença de pressão garantida. A pressão que entra dentro da microcirculação menos a pressão que sai. Pressão arterial média menos a pressão venosa central. Se você jogar essa pressão de perfusão para pelo menos 60, está adequado. Então, pelo menos 65 de PAM é o vasopressor que você usa. Baseado na fisiologia, se o doente tiver um choque
com algum desequilíbrio da oferta e consumo de oxigênio, olha rapidamente para a hemoglobina, rapidamente para a saturação, isso está corrigido. Eu vou aumentar a pressão arterial para poder manter o fluxo e manter um volume sistólico adequado. Se eu tiver pelo menos 65 de PAM, eu vou fazer volume. Se só o volume não for suficiente, eu já tenho 65 de PAM, eu vou fazer dobutamina. Vou aumentar a contratividade. Passo a passo. Olhando sempre se esse doente eu conseguir acoplar novamente o consumo com a oferta de oxigênio. Quando eu conseguir acoplar a oferta para o consumo, eu vejo que o lactato está caindo, que o doente começa a fazer manifestações clínicas de que ele está compensado. A frequência cardíaca começa a cair, a frequência respiratória, se ele não estiver entubado também, ele começa a urinar, ele começa a ter uma pele mais quente, começa a ter uma perfusão de pele melhor, o lactato começa a cair. Se eu tiver uma diferença arteriovenosa de oxigênio, um catéter venoso central e medir uma gasometria venosa, uma gasometria arterial, eu vou ver qual é a diferença. Se eu tiver pelo menos 65, 70 de pressão venosa central de oxigênio, é porque ele já não está mais retendo tanto oxigênio na periferia. A taxa de extração de oxigênio caiu. Quando a taxa de extração de oxigênio cai, para abaixo do que? 20, 25%, eu estou corrigindo no choque. Minha saturação venosa central de oxigênio está adequada. Okay? Se eu quiser ter uma ideia de fluxo, quando é que o fluxo, eu sei que o fluxo está adequado? Quando ele melhora clinicamente, você não precisa de outra coisa. Okay? Você tem que olhar para o doente. O doente expressa que ele está melhorando. Okay? Mas tem uma variável que você pode medir na beira do leito. Que pedir uma gasometria arterial e uma gasometria venosa e ver qual é o gap, a diferença de CO2 entre o gap venoso e o arterial, porque o venoso é maior do que o arterial. Então, fisiologicamente, como é que eu tiro o CO2 da periferia? A célula produz CO2 no metabolismo, não produz? Como é que eu tiro o CO2 da periferia? Só pelo fluxo, não tem outro jeito, porque o CO2 não sai pela pele. O que tira CO2, o que lava CO2 na periferia é fluxo. Se a célula começa a acumular muito CO2, tem muito CO2 na parte venosa, na vênula pós-capilar. Consequentemente, você tem um gap de CO2 alargado. Quando o meu fluxo começa a ficar adequado, e eu começo a lavar CO2 da periferia, esse CO2 vem, eu elimino na respiração e rapidamente a diferença veno-arterial de oxigênio se estreita. Então existe uma relação fisiológica, que é variável de doente para doente, mas que num bolo, numa população, um gap de CO2 abaixo do que 6, geralmente significa que eu estou com um fluxo adequado. Um gap de CO2 aumentado tem um fluxo baixo. Então, se o doente continuar com sinais clínicos de hipoperfusão e tiver um gap de CO2 acima do que 6, eu tenho que aumentar o fluxo. Como é que eu aumento o fluxo? O que é fluxo? É débito cardíaco. Né? Débito cardíaco é o fluxo macrodinâmico. Se aumentar o débito cardíaco na macrohemodinâmica, eu devo estar aumentando o fluxo também para os diversos tecidos, se eles estiverem bem perfundidos ou igualmente perfundidos. Como é que aumenta o débito cardíaco? Volume e vasopressor. Ele só está te dizendo que você precisa de mais. Tem muita onda com o gap de CO2. Acho até que ele é mais misleading, assim. Ele pode te dizer assim, olha, nós temos que normalizar o gap de CO2. Não, você não tem que normalizar o gap de CO2. Você pega os doentes que têm insuficiência cardíaca aqui, que estão andando,
Todos eles têm gap de CO2 de 8, 10, 12. Eles estão compensados. Ninguém vai compensar um doente, compensar o gap de CO2, ele está urinando, está bem perfundido. Você não dá bola para o gap de CO2. Okay? Então, é um instrumento a mais que você usa do gap de CO2, mas não fique assim, aficionada com o gap de CO2 e nem querendo normalizar o gap de CO2. Olhe mais para o doente. O lactato está caindo, está normal o lactato, o doente está urinando, tem uma boa perfusão periférica, gap de CO2 que se dane. Porque os doentes com choque, de modo geral, desenvolvem cardiopatia, desenvolvem um pouco de débito cardíaco baixo. Que eu trato só se o doente estiver precisando. Se ele não precisar. Mas é claro que num contexto clínico, ele está com lactato borderline, está urinando pouco, e eu olho para um gap de CO2, de 9, eu preciso de aumentar esse. Eu olho para o volume, o doente já está bem hipervolêmico, não vou fazer mais volume, eu vou fazer dobutamina. Ok? Respondi as duas perguntas? O que mais? Tem mais um pouquinho de espaço ainda. Antes de começar a monitorização. Fale, Fredão. Não, só elogiei você. Que bom. Foi isso mesmo que ele falou? Olha, Foi. me conta aí. Enfim, acho que choque é uma síndrome que não é assim. Não é nem um bicho de sete cabeças, mas não é uma coisa simples. Cada doente tem as suas peculiaridades. Né? A técnica mesmo de tratar choque é a técnica do banquinho. Colocar do lado, faz um procedimento, faz uma reposição de volume e olha para ver se o doente está melhorando com aquilo, se não precisa de uma outra coisa. Né? É um conjunto de sinais e sintomas de exames complementares que te diz